Crianças abençoadas, que gostoso estar com vocês aqui mais uma vez para nós louvarmos ao nosso Deus, para nós aprendermos mais da palavra do nosso Deus, para nós podermos, mesmo tão separados como estamos agora, mostrar como é grande a nossa alegria por termos Jesus Cristo como nosso Salvador. Você está alegre? Eu estou muito alegre, apesar de todo esse problema que acontece aí pra fora, eu estou muito alegre, sabe por quê? Porque Jesus está aqui dentro de mim e é por isso que eu quero te convidar para ficar de pé aí na sua casa e juntos nós cantarmos. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Sentir essa alegria, uma alegria que a gente só tem de verdade se Jesus Cristo, o melhor amigo que existe, habitar a nossa vida. Jesus, ele é o melhor amigo, sabe por quê? Porque ele fez por nós o que ninguém jamais faria. Ele entregou a sua vida numa cruz por nós. Mas a Bíblia diz que ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele voltou aos céus. E ele está lá preparando uma morada, preparando uma casa para todos aqueles que receberem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Por isso que agora eu quero cantar a canção que diz assim: o melhor amigo é Cristo, porque Ele é o meu melhor amigo e está sempre perto de mim. Vamos cantar? O melhor amigo é Cristo, o melhor amigo é Cristo. Deu a vida em meu lugar, morreu na cruz pra me salvar. O melhor amigo é Jesus.
já pediu a Jesus Cristo para que ele viesse morar na sua vida e para que você pudesse sentir a amizade dele de pertinho todos os dias? Hoje nós vamos aprender algo maravilhoso que o Senhor Jesus, o nosso amigo, fez. Um exemplo que ele deixou para que nós pudéssemos seguir. E é exatamente desse exemplo que nós vamos aprender hoje. Então quero te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa. E nós vamos falar com o nosso melhor amigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos por esse tempo gostoso que nós podemos ter para te louvar, para aprender da tua palavra, ouvir lições maravilhosas que o Senhor nos ensina. Queremos pedir para que o Senhor abençoe esse momento em que nós vamos, Deus, aprender mais sobre o Senhor, aprender um exemplo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos fazer. Que o Senhor nos ajude a aprender esse exemplo e a praticar. Em nome de Jesus, queremos ser amigos do Senhor. Queremos que todos que olhem para nós possam perceber que nós somos seus amigos. Por isso, nos ajuda e nos ensina. Em nome de Jesus, amém. A nossa história de hoje, crianças, ela está escrita na palavra do nosso Deus em João, no Evangelho de João, no capítulo 13. Lá no Evangelho de João nós encontramos muitas, mas muitas histórias maravilhosas. E a história de hoje é uma história que a gente precisa guardar aqui, ó, no coração, bem guardadinha. Sabe por quê? Porque ela nos ensina algo que o Senhor Jesus quer que a gente copie, que a gente imite dele. Essa história, lá em João capítulo 13, começa falando do momento que já estava bem próximo, quando Jesus Cristo iria fazer aquela maior prova de amor dele por nós, a morte na cruz. Mas antes disso, o Senhor Jesus estava reunido com todos os seus discípulos, os seus amigos, e a Bíblia nos fala que eles tinham acabado de comer. E sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez logo depois que eles comeram? Logo depois que eles tiveram todo um tempo em que estavam juntos, o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus pegou uma bacia d'água, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Lavar os pés dos discípulos? Por que isso? Pode deixar que eu vou explicar para vocês. Hoje em dia, quando nós andamos pelas ruas, raramente a gente anda por ruas que ainda não tem asfalto, não é mesmo? Em alguns lugares eu sei que não tem, mas na maioria dos lugares que nós vamos, as ruas têm asfalto. E além disso, nós também temos os nossos pezinhos às vezes fechados, né? Com tênis, com sapatos fechados. Lá naquela época de Jesus, todas as ruas, nenhuma delas tinha asfalto. E além disso, eles só usavam sandálias abertas. E eles também não caminhavam, não andavam de carro, nem de ônibus, eles iam sempre a pé. E sabe o que acontecia quando eles iam de um lugar até o outro? Sempre que eles andavam pelas ruas, os seus pés ficavam sujos. Quando eles chegavam na casa de alguém, quando alguém recebia visitas, as pessoas entravam na sua casa e os pés estavam sujos. Sabe o que o dono da casa fazia? Ele chamava o servo que fazia assim, o serviço mais ruinzinho assim da casa, sabe? Aquele servo que eles nem gostavam muito. Ele chamava aquele servo que não tinha importância, o empregado com menos importância dentro da casa. Eles chamavam aquele servo e diziam para ele lavar os pés das visitas. Então o servo tinha que ir lá lavar, esfregar até tirar aquela poeira do pé. Imagina que trabalho difícil. Já pensou se alguém tivesse chulé? Ai, credo! Mas esse era um trabalho, e um trabalho que não devia ser muito legal, né? E então, o Senhor Jesus, naquele momento, pegou uma bacia d'água e lavou os pés dos discípulos. Mas lembra que eu falei para vocês? A função de lavar os pés era de quem? Do servo, do empregado da casa que tinha menos importância. Mas o Senhor Jesus quis ir lavar o pé dos seus discípulos. A Bíblia diz pra gente que quando ele foi perto de lavar o pé de Pedro, um dos discípulos de Jesus, Pedro disse assim: "Não, Senhor, eu não quero que o Senhor lave meu pé, não."
E sabe por que que Pedro disse isso? Porque imagina só a cabeça de Pedro, Pedro pensando assim, como que Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o Messias, vai lavar os meus pés? Não, ele não merece fazer esse serviço, isso não é coisa para ele. Mas o Senhor Jesus então disse para Pedro assim, Pedro, eu preciso lavar os seus pés para que você seja meu amigo. Na realidade, o Senhor Jesus estava querendo dar uma lição para Pedro e para todos os outros discípulos, e uma lição também para mim e para você, porque o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, e quando ele terminou de lavar os pés, e alguns discípulos ali achando tudo aquilo muito estranho, sabe o que o Senhor Jesus disse? Lá no versículo 15, ele falou assim, ó, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor Jesus disse assim, ó, em outras palavras, eu estou dando exemplo para que do mesmo jeito que eu fiz, vocês também façam, para que vocês me imitem. Será que nós vamos ter que lavar os pés das pessoas quando elas vierem na nossa casa? Será que é isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer? Não, não é. Na verdade, o Senhor Jesus estava ensinando ali para os discípulos, para mim e para você, que nós devemos olhar para as pessoas e entender que nós precisamos servir as pessoas, que nós precisamos achar que sempre o outro é mais importante do que nós. O Senhor Jesus estava querendo que nós jamais pudéssemos ser orgulhosos e que jamais nós pudéssemos achar que nós somos mais importantes que os outros. O Senhor Jesus, muito mais importante do que aqueles discípulos, fez o serviço do empregado com menor importância daquela casa, para mostrar para cada um de nós que nós devemos sempre olhar para as outras pessoas considerando os outros superiores a nós, considerando os outros mais importantes que nós. Esse foi o exemplo, essa foi a lição que Jesus deu aquele dia aos discípulos e que ele dá para nós também. Sabe o seu irmão na sua casa? Você pode copiar ou imitar ao Senhor Jesus arrumando a cama do seu irmão um dia, guardando os brinquedos que o seu irmão deixou jogado. Você pode imitar o exemplo do Senhor Jesus varrendo a casa para sua mãe, mesmo que ela não peça a você. Você pode imitar o exemplo do Senhor Jesus limpando a sujeira do seu animalzinho de estimação, se você tiver aí na sua casa. Você pode imitar ao Senhor Jesus pondo a mesa para o almoço ou para o jantar, lavando uma louça. Você pode imitar o Senhor Jesus tirando as coisas espalhadas pela casa. Você pode servir aos outros mesmo que alguém não lhe peça nada em troca. Mesmo que não seja uma ordem dada pela sua mãe, você pode surpreender a sua mãe. Tenho certeza que ela vai dizer assim, nossa, por que você está me ajudando a não pedir? Você pode responder assim a ela, porque o Senhor Jesus me deu o exemplo e eu estou querendo imitar o que ele fez. Da mesma maneira que o Senhor Jesus serviu aqueles discípulos, lavando os pés, fazendo o serviço com menor importância, eu e você também devemos fazer. Porque como a palavra do nosso Deus nos diz, o Senhor Jesus falou, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Que eu e você possamos aprender isso. Que durante todos esses dias que teremos ainda dentro da nossa casa, que a gente possa servir todo mundo lá da nossa família. Que quando a gente voltar para a escola, você possa servir a sua professora, servir os seus amigos, ajudá-los em todas as coisas. Sempre lembrando que o Senhor Jesus deu o exemplo para que você copie o que ele fez, para que eu copie o que ele fez. Amém? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Que nós possamos imitar o Senhor Jesus, servindo uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta lição que o Senhor Jesus nos dá,
por este exemplo que às vezes é difícil de servir Deus, de imitar, porque nós gostamos que os outros façam as coisas para nós e nem sempre nós gostamos de fazer as coisas para os outros. Nos ajude a imitar o Senhor Jesus, a fazer o que ele fez com aqueles discípulos, servir aos outros e sempre querer ajudar aos outros em todas as coisas que estiverem ao nosso alcance. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas crianças, abençoe suas famílias também. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até um próximo vídeo, onde a gente vai poder louvar mais e aprender mais sobre o nosso Deus. Deus abençoe você. Tchau, crianças!